Olá, crianças! Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui de novo para continuar estudando com vocês o conteúdo do componente curricular de ciências e o conteúdo trabalhado na aula anterior e o que será também trabalhado nesta aula foi sobre os objetos luminosos e iluminados. Na aula anterior, nós estudamos e aprendemos com o vídeo da Kika sobre os vários tipos de energia que existem e como essa energia elétrica chega na nossa casa. Aprendemos também que o maior astro luminoso que existe no nosso planeta Terra, no nosso universo, no nosso céu, é o Sol. Por quê? Porque ele emite luz própria, ele produz luz própria e ele reflete, ele transmite essa luz, essa energia. E todo objeto ou todo corpo é definido, é classificado por energia, por luz, não é? Então, essa luz do Sol é uma luz primária. E aí a gente aprendeu que os objetos luminosos são os objetos e corpos que produzem, que transmitem energia para objetos que não são luminosos, né? Então, os objetos luminosos, eles produzem e refletem a energia. E aí nós também aprendemos que os objetos iluminados são todos objetos ou corpos que não produzem energia, eles apenas refletem a energia emitida pelo objeto luminoso, certo? E aí eu trouxe dessa vez alguns objetos para mostrar para vocês, só que eu só vou mostrar mais tarde, daqui a pouquinho. Vamos ter algumas informações e a função de cada objeto luminoso e de cada objeto iluminado, certo? Vamos lá, acompanha na telinha. A função dos objetos luminosos é nada mais, nada menos que iluminar. Como vocês podem ver, nós temos a estrela, né? E nós temos o Sol, nosso grande Sol. Então, eles são corpos luminosos que produzem energia e eles refletem a energia, essa energia. Agora a gente vai conhecer a função dos objetos iluminados, certo? Então, a função dos objetos iluminados é refletir. Essa reflexão acontece quando o raio de luz encontra um obstáculo e retorna de onde saiu. Pode acontecer de várias formas. Observem, nós temos aí o Sol transmitindo, iluminando o espelho. E aí o espelho devolve essa luz, esses raios que o Sol transmite. Então, essa imagem é um bom exemplo do objeto iluminado que apenas reflete a luz que recebe, certo? Além disso, eu trouxe para vocês todos esses objetos, e aí eu vou explicar cada um deles sobre os objetos luminosos e iluminados. Vamos começar com o Sol. Então, o Sol é um objeto, é um corpo luminoso, não é? Como nós já estudamos e aprendemos. Por quê? Porque o Sol, ele produz a sua própria luz. E aí, após produzir a sua própria luz, ele transmite. E ele passa a iluminar outros corpos, outros objetos. Como, por exemplo, a Lua, que ela está sendo iluminada por quem? Pelo Sol. E além dele, a gente também tem outros objetos que refletem a luz que recebe do Sol, certo? E aí eu trouxe vários outros objetos para mostrar que refletem luz, né, energia. Eu vou começar pela lanterna. Como vocês podem ver, acho que todo mundo deve ter uma lanterna em casa, não é? E aí, quando a gente liga uma lanterna, ela reflete luz. Principalmente a gente usa essa lanterna quando a gente está no escuro, quando apaga a luz, certo? E aí, vocês podem perguntar, mas como que a lanterna está transmitindo luz? Está transmitindo, né? Por quê? Porque ela é carregada
por pilhas ou por baterias, certo? Então, esse é um objeto iluminado, porque ele recebeu luz, né, para ele poder transmitir. E aí, nós temos outro objeto iluminado. Por exemplo, quando a gente liga, quando a gente usa o espelho, o nosso próprio reflexo no espelho, né? Então, por essa razão, o espelho é um objeto iluminado. Se vocês colocarem o espelho refletindo a energia que vem da nossa luz em casa, ou se vocês colocarem o espelho para refletir os raios solares. Então, esses raios solares nada mais, nada é do que luz, do que energia. A energia transmitida, iluminada pelo sol, como mostrou a imagem aí no slide, né? Então, eu posso até ligar a lâmpada, né? E ele vai transmitir, ele está iluminando o espelho, ele está refletindo, e o espelho vai apenas refletir essa luz, certo? Vamos agora com outro objeto. E aí eu trouxe também o CD. Como a gente já viu, né, lá na aula, no slide, o CD é um objeto iluminado. Por quê? Porque ele reflete apenas a luz que recebe de um objeto luminoso. E isso tanto faz se esse objeto, esse corpo, for um objeto secundário ou primário. Não importa. O importante é que ele recebe a energia e ele apenas reflete essa energia, certo? Aí eu também trouxe outro objeto que está aqui, como eu já mostrei, da lâmpada, né? Eu trouxe esse abajur, né? E aí, como vocês podem perceber, existe uma lâmpada. E essa lâmpada, ela só passa a ser um corpo luminoso quando ela é ligada, quando ela recebe energia, certo? E aí, quando ela recebe a energia, ela passa a transmitir, a iluminar o ambiente ao qual ela está, certo? E aí eu trouxe também a vela, muito usada também por todos. Acredito que todo mundo tem uma vela em casa, não é? Principalmente quando apagar a luz, certo? E aí eu vou acender essa vela. E aí, como vocês podem ver, eu vou acender com o fogo, não é isso? Então, vou só lembrar que o fogo também é um tipo de energia. Então, qualquer objeto aquecido com alta temperatura, ele passa a ser um corpo luminoso. Mas que essa fonte de energia é uma fonte secundária, certo? Então, vamos só lembrar, eu vou deixar acesa, tá? E aí a gente vai continuar. Por exemplo, eu trouxe um objeto também que todo mundo tem em casa, certo? Que é a TV, a televisão. E aí, quando esse objeto está desligado, ele é apenas um objeto. Mas quando ele recebe energia, esse objeto passa a ser um objeto iluminado, certo? Então, ele está desligado a TV. Somente um objeto, mas quando recebe a energia elétrica, passa a ser um objeto luminoso, que transmite uma energia secundária, certo? E aí, eu vou perguntar para vocês, se vocês conhecem algum animal, né, um inseto, algum ser vivo que produz energia própria e ele transmite também essa energia. Será que vocês conhecem? Conhecem algum animalzinho ou inseto que produz, que ilumina? Será? Tá bom, eu vou mostrar um que eu trouxe para vocês. Esse é o... Quem sabe o nome desse inseto que possui luz própria e emite essa luz? É o vagalume. É isso mesmo, o vagalume. E o próprio nome dele já diz, né?
porque ele ilumina por onde ele passa, ele emite a sua própria luz. Então, nós podemos considerar, né, classificar, definir esse inseto como um inseto que produz sua própria luz. Então, ele é um inseto luminoso, não é isso? Por se tratar de um inseto, um ser vivo, não é? A gente não pode chamá-lo como objeto luminoso, mas a gente pode chamar como um inseto luminoso. Por quê? Porque ele produz, né, possui sua própria luz e ele emite essa luz, certo? E aí, vamos só recapitular e relembrar bem rápido os objetos luminosos e iluminados. Objetos luminosos são os que possuem sua própria energia, sua própria luz. E os objetos iluminados, eles refletem essa luz que recebem, certo? Então, por hoje é só. Se vocês quiserem acessar a plataforma Eduque e reverem um pouquinho mais esse conteúdo, certo? E um grande beijo e até mais!